Estamos aqui no Pode Falar em Direito, o primeiro episódio deste ano de 2024. Tendo aqui hoje a ilustre presença da doutora Imaculada Gordiano. Em mais um episódio que nós estamos aqui apresentando, né, de mulheres que inspiram. Doutora Imaculada Gordiano, para nós, é uma referência, um ícone da advocacia cearense. Uma advogada de muito sucesso, que serve de inspiração para muita gente. E que para mim é uma honra ter a oportunidade de estar aqui olhando para ela e de alguma forma poder me aproveitar do conhecimento dessa mulher grandiosa que tem tanta coisa a repassar para a gente. Doutora Imaculada, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco, viu? Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade. Sempre é muito bom a gente saber que a gente inspira, né? Eu queria, assim, um dia descobrir algum caso que efetivamente alguém disse, não, eu me inspirei na doutora Imaculada. As pessoas falam muito na questão do ícone, mas eu ainda vejo muito a questão da advocacia, principalmente a advocacia da mulher, né? O exercício advocatício da mulher e a mulher como líder, assim, muito momentâneo. A gente percebe quando se quer falar da mulher, sempre vai buscar uma referência, mas no dia a dia a gente não percebe isso, né? O Sim. mundo ainda é muito machista e eu sou uma advogada, uma mulher extremamente feminista e aí é algo que eu digo assim com muito orgulho. É o feminismo que procura a felicidade, né? Há pouco né, o teu irmão estava aqui falando de felicidade várias vezes, ele falou dessa mesma mesa de felicidade. Sim. E eu trago essa questão do feminismo para o dia em que homem e mulheres sejam felizes, sem desigualdade. Então, fica aqui minha deixa, né? Oi, E a gente Imaculada. sempre esperar esse momento de sempre alguma mulher que vai ser entrevistada, é porque ela representa, querendo ou não, um ícone, se destacou, o que não acontece às vezes com os homens, né? Não, e assim, o que eu tenho notado é que o público feminino, assim como as nossas entrevistadas femininas, tem dado para nós um retorno muito legal do que a gente está desenvolvendo, de tanto que vocês têm a ensinar. É, Acho que desde o Érico Veríssimo, né, que é o autor do Tempo e o Vento, e entre outras grandiosas obras, mas eu destaco o Tempo e o Vento, as figuras femininas são sempre as mais fortes de suas histórias. São elas que dão sustentáculo para o Capitão Rodrigo, para o Bolívar, não é? Para o Pedro Missioneiro. Outra questão que também a gente nota é que nas universidades as professoras têm tido um grande destaque. A primeira vez que eu escutei seu nome, eu estava fazendo mestrado aqui na Unifor e eu tinha um colega que era o meu colega mais inteligente e que eu ficava assim, que eu admirava demais, porque eu via um indivíduo extremamente educado, extremamente gentil e extremamente capacitado. doutor Armando? Doutor Armando. Doutor Armando Moraes, meu sócio. Doutor Armando. E aí, doutor Armando, você é advogado? Que legal, você trabalha no escritório da doutora Imaculada. Ah, E ele falou assim com um orgulho tão grande que eu fiquei impressionado. Meu Deus do céu, se o Armando, que para mim é um cara que eu me espelho, eu fico imaginando a doutora Imaculada. Aí quem diria eu que hoje eu teria a oportunidade de estar aqui hoje diante de ti. muito Mas, obrigada. mas Imaculada, assim, uma coisa assim que me desperta, né, sempre a atenção e eu creio que também de todo mundo. Uhum. Hoje a gente olha para ti, uma mulher extremamente admirável, mas que, assim, não chegou até aqui do nada, que tem uma história. E aí, assim, eu penso que talvez seja interessante que, antes da gente começar a abordar temas mais pontuais, um tema específico de algum determinado assunto, você conte pra gente como foi sua história. Você é cearense? Eu sou cearense, nasci em Fortaleza, mas morei em Trairi. Trairi não é conhecido, mas quando a gente fala Trairi, Praia das Flecheiras, mudar o Guajiru, todo mundo lembra o que é o Trairi. Então, eu fiquei no Trairi até os 12 anos de idade. E quando eu terminei o quarto ano, o quinto ano era no sistema de televisão. Sim. E eu não conseguia me concentrar. Então, eu sempre precisava estar olhando para o professor, para os olhos da professora, questionando. E eu vim morar em Fortaleza, com 12 anos, e me considero fortalezense. Eu gosto mais de Fortaleza. Mas quando você veio pra Fortaleza, a família veio todinha? Não, não, Como não, não, foi não. isso? Os meus irmãos na época, os três mais velhos, eles já moravam cada um na casa de uma tia. Sei. Então, a minha mãe resolveu alugar uma casa
E aí ela perguntou quem queria vir para tomar conta da casa. Eu digo, claro, é minha oportunidade de sair da televisão, estudar ao vivo e a cores, e eu tomo conta da casa. Então eu vim para tomar conta da casa e aproveitei para fazer o que eu queria, que era estudar Certo. presencialmente. E você tinha quantos anos? Eu ia fazer 12 anos. Aí pra cuidar, mas assim, era você que ia tomar conta da casa? Sim, cozinhar, passar. Nessa época, a gente fazia muito trabalho doméstico. Eu me lembro, Sim. eu com 5, 6 anos de idade, já com responsabilidades domésticas. Então, com 12, 11, 12 anos, era super natural, super comum. E foi assim até entrar na faculdade? Foi. Foi assim, até entrar na faculdade, a gente nunca teve alguém que auxiliasse nas atividades domésticas, né? Sim. Principalmente na minha casa, 6 mulheres, então minha mãe tinha muito isso, que as mulheres tinham que fazer, né, os afazeres domésticos. E aí vinha também, tinha a parte boa, né, que ela ensinou a gente a cantar, a bordar, a fazer aquelas coisinhas de mulherzinha que a Que gente era obrigada legal. a fazer na época, né. Que legal. Então, assim, você teve então uma formação da mulher dita de prendas domésticas, Sim, mas também direcionada para o estudo. sim, sim. Ela sempre incentivou muito. A minha mãe, ela era professora, Ah, ela já faleceu. E minha mãe, ela teve a oportunidade de ter uma formação na escola doméstica, que era uma escola em que as mulheres tinham uma formação de A a Z. sim. Então, lia muito, minha mãe tocava piano, ela era musicista e adorava cantar. E minha mãe também lia muito, então ela sempre incentivou muito a leitura. Então, lá em Sei. casa a gente sempre lia, faltava energia, acendia a lamparina e todo mundo ia ler. Era Então, assim, esse disposição. foi um legado, assim, maravilhoso que minha mãe deixou no Sim, sentido da gente sempre ter esse olhar para a cultura, né, de uma sim. forma mais profunda. Não, isso é legal, que então assim, você tinha uma mãe que não era só uma dona de casa, né? Não, não, não. Que era uma professora, não é? E que ela também cuidava dos filhos. São quantos filhos que ela teve? 10, 10. 10 filhos. Minha mãe era matriarca, viu? Ela era bem alfa Que mesmo. legal, viu? Que legal. E assim, então, assim, uma mulher admirável demais, viu? Sim, a dona Olga Gorgiano. Até o nome dela era forte, É né? verdade. Olga. E ela tinha um olhar assim mortal. Quando a Sim, mamãe queria chamar a atenção da gente, ela falava muito pouco. Então ela tinha os olhos assim bem amendoados, então ela tinha sei. um olhar forte. Penetrante. Penetrante, que a gente já sabia se estava tudo bem, se era para sair, se era para falar, ou era melhor se esconder por enquanto, até ela esquecer o que você fez. Isso é muito legal, porque assim, né? Assim, eu vendo algumas pessoas da vida, né? Hum, Que, principalmente com filhas mulheres, e eu reflito muito sobre isso, né? Porque eu tenho duas menininhas em casa. sei. Que assim, que tem muita mãe que meio que quer formar a filha para ser exclusivamente uma boa esposa e uma boa no aspecto feminino. Só no sentido como se a atividade profissional Uhum, fosse algo que não fosse da esfera feminina, como se fosse algo que devesse ser primordialmente preocupação do esposo. Essa questão de ser o indivíduo que mantém o lar, que traz recursos financeiros, etc. Então, assim, eu acho legal você ter tido essa referência, mas a questão do direito, ela lhe direcionou para você fazer não, faculdade de direito? não, não. Na realidade, a gente aprendeu muito, né, vendo o que a minha mãe fazia, então ela acabava sendo o exemplo. Hum, Eu me lembro que, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e aí ela colocou um livro na mesa. Nesse livro dizia: Lares autênticos não se improvisam. E nesse livro é que realmente falava da questão da menstruação, como uhum, funcionava, o relacionamento homem-mulher. Então, ela nunca chegou assim diretamente para dizer para a gente como funcionava. sei, No entanto, ela trouxe, né, um mecanismo que favorecia a gente. sim, Já tinha o costume de ler, já tinha um hábito, né? A gente adorava ler, todo mundo na minha casa adora ler. E a partir desse livro a gente começou a ver algumas coisas. E também pela própria necessidade, a gente nunca ouviu da nossa mãe e nem do meu pai que a gente tinha que casar, que ter filhos. Tinha uma hum, exigência, nós teríamos que ser normalista, tinha que ter a primeira formação como professora. sei, Hoje não existe mais o curso técnico de normalista, mas as 4 primeiras mulheres, né, todas 4 estudaram obrigatoriamente no Instituto de Educação do Ceará, exatamente para ser professora. Depois daí a gente decidiu o que ia fazer da vida, né. E aí, como é que eu descobri o direito? hã, Nessa época eu ainda não estava na escola normal, eu estava indo para a escola de primeiro grau, Marechal Juarez Távora, hã, onde eu fazia o ensino, hoje que chama ensino médio, mas certo, chamava primeiro grau. E
eu descia do ônibus que vinha do São Gerardo, eu atravessava a Faculdade de Direito, aquela praça da Faculdade de Direito, para pegar o Vila União, que a escola normal ficava na Expedicionário. Certo. E aí eu vi um livro. Nossa, achar um livro para mim era a mesma coisa que achar um brinquedo, né? Porque eu adorava ler. E era um livro que falava sobre a essência da norma jurídica, da Maria Helena Diniz. Olha aí, que E eu chique. peguei esse livro e fui manuseando o livro dentro do ônibus. E aí, sabe que eu gostei? E eu tinha o quê? Acho que ia fazer 15 anos, 14, 15 anos. E comecei a ler, mesmo às vezes sem entender exatamente o que estava escrito, mas gostando do estilo da leitura. E eu sabia que na faculdade de Direito, as pessoas que estudavam lá iam ser advogados, ou Aham, juízes, ou promotores, ou delegados. A gente tinha muita essa informação, né? Muito sim, diferente. A gente vê assim uma quantidade de informação, mas pouca qualidade. sim, A gente tinha muita qualidade de informação quando adolescente, mas era muita qualidade. sim. Foi quando eu disse: eu vou me formar em professora, mas depois eu vou pagar um cursinho, porque eu quero fazer a faculdade de Direito. E nessa época só tinham duas faculdades, que era a Unifor e a Federal. E assim eu fiz. Que legal, Tomei essa decisão e fui em foi frente. uma coisa do destino você por acaso encontrar um livro de uma autora mulher, De uma autora mulher, que é uma referência no mundo até jurídico. hoje, né? Não, e uma obra dela propedêutica, né? Uma obra Isso. assim principiológica, que não deve ser de uma leitura fácil. Essa daí eu Não, não muito vi. conceito, né? Exato. E engraçado que eu usei, inclusive, esse livro na faculdade de Direito. Sim, Porque não. são conceitos, eu digo assim, a doutrina, ela, até pela própria origem, ela nunca é ultrapassada, se Não, inova, mas não se ultrapassa a não. doutrina nunca, não é? Exato, e principalmente um livro como esse, né, que fala dos aspectos científicos da norma jurídica, Você né? Então, imagina, a essência oxe, a pretensão é alta, era né, muito da alta, leitura. viu? E aí, assim, a partir daí eu disse, não, eu vou ser advogada, e eu sempre dizia isso na minha casa. E a minha mãe dizia, tudo bem, mas vai terminar primeiro a escola normal. E assim Certo. eu fiz, foi uma coisa assim, muito, eu sempre fui muito planejada. Não, e é muito interessante também, porque assim, pelo que eu observei, então ela quis garantir uma profissão, Uma empregabilidade, é o que ela vai dizia. lecionar qualquer coisa, Isso, como se fosse a questão para garantir, sem prejuízo de outros projetos, isso. e assim você seguiu essa É. trilha. Eu costumo dizer que foi uma necessidade que gerou essa possibilidade, Hum, porque 10 filhos, né? Meu pai era agricultor. Então, hum, quando a minha mãe casou com meu pai, minha mãe já era professora. Mas meu pai era um agricultor, ele trabalhava, ele era um produtor rural. certo, Então, ele trabalhava na terra, ele plantava, ele colhia, ele vendia. Depois é que ele teve uma evolução sim, e chegou a ser o gerente de uma cooperativa agrícola. Então, minha mãe, pela própria necessidade dos filhos e as filhas terem que trabalharem, isso criou uma oportunidade. E aí eu me agarrei com unhas e dentes, né? Eu procurei, assim, fazer o melhor e fazer algo que realmente eu queria fazer. E eu pensava muito na questão da empregabilidade e sim, na capacidade, não só quando eu digo empregabilidade, não é o fato de eu ter que trabalhar para alguém, mas que realmente eu pudesse desenvolver com essa formação uma profissão sim, e que a partir dessa profissão eu pudesse empreender. Na minha época não se usava muito essa questão do empreender, a eu gente olhava sei. muito o futuro, Uhum. né? Hoje a gente fala empreender. E eu acho muito legal também você ter esse tipo de reflexão e de preocupação, porque assim, muito jovem hoje, e isso é muito importante da gente debater, aproveitando essa É, deixa que você colocou, fica imaginando, ah, o meu sonho é ser determinado profissional dessa área ou daquela área, sem refletir muito se existe possibilidade, pronto, estou formado, eu tenho alguns caminhos a traçar ou a seguir. E desde esse tempo você aparentemente, naturalmente, já teve essa preocupação de optar por uma formação que te desse oportunidade, né? Que você não simplesmente se formasse. Porque a gente vê muita gente por aí, às vezes, fazendo uma faculdade particular com financiamento estudantil, para depois ter que pagar de volta o valor do curso, e depois se forma, "Ah, não gosto muito disso, não era o que eu pensava, né? E assim, e já está endividado, porque fez o financiamento, né? Então, é uma preocupação que eu acho que todo mundo tem que ter. Assim, ah, eu gosto de determinadas áreas e tal e tal e tal. Não que a gente tenha que, eu não acredito que tem nenhuma área que seja melhor do que a outra, mas é importante que a pessoa imagine as possibilidades que ela vai ter de produzir, de prestar um serviço, né, ou de evoluir naquela profissão. E o fato de você ter tido essa preocupação naquele tempo, assim, né, quando você estava
optando pela formação jurídica, né, já demonstra uma maturidade fora do comum, viu? De um espírito, a meu ver, já muito evoluído, que já veio para cá com uma bagagem muito elevada no sentido de saber se conduzir. Você acredita? Uhum. Na realidade, eu penso que atualmente há muito mais essa fragilidade do que eu vou fazer, né? E aí Hum. você comentou que muitas vezes o jovem vai para a faculdade, muitas vezes ele vai porque meu pai é médico, eu vou ser médico, minha Sim, mãe é advogada, meu pai é advogado. Então, assim, sempre há uma inspiração, que não é uma inspiração, acaba sendo um encaixotamento, né? sim, A criança sempre vai ouvindo e o adolescente sempre vai ouvindo, e às vezes ele chega numa profissão que não é sim. a que ele quer. Quantas vezes eu já peguei estudantes, né, que lá eu não chamo estagiário, eu chamo advogado em formação, e que realmente eu pergunto: Sim. você realmente se identifica com essa profissão? Então, no meu tempo de jovem, era natural que a gente já pensasse na profissão. É lógico que na década, no final de 70, começo de 80, eu entrei na faculdade em 86, Uhum. a gente não tinha muito essa questão, não tinha muita escolha. Como hoje as pessoas têm muitas informações, então quantas profissões, quantas Sim, possibilidades. A gente pega, por exemplo, engenharia. Quantos tipos de engenharia tem hoje? é verdade. Engenharia ambiental, engenharia química, engenharia mecânica, ou seja, há uma especialização cada vez mais das profissões, né? Sim. E eu acredito que quando eu decidi, porque isso foi uma decisão minha para os meus pais, se a gente quisesse parar com o curso ali da formação como professora, estava ótimo. Aham. E eu decidi ser advogada, outra irmã minha decidiu estudar história, outra foi estudar línguas, outra foi fazer filosofia. Então, cada um procurou algo que as minhas irmãs continuaram como professora e eu não. Eu Sim. digo, não, professora vai ser um trampolim para que eu possa chegar na minha profissão que eu decidi que seria advogada, sempre advogada. Eu nunca pensei em ser magistratura, Ministério Sei. Público, delegada, não. Sempre a minha formação toda foi para ser advogada. E aí vem o diferencial. O que é que eu percebo hoje? Muito Maria vai com as outras, muito modismo, Hum. muito status. Tem muita gente que procura hoje a faculdade de direito pelo status. Sim. E aí o meu filho faz direito, a minha filha faz direito. Nossa, que maravilha. Ele termina a faculdade. Então, a primeira grande dificuldade dele é quando ele termina, ele não é nada. Porque o advogado, quando termina, não é nem advogado, o bacharel, quando É, termina o curso de direito, ele faz só um estudante de direito. Bem, e o que é que ele vai fazer com isso? exato. Então, hoje a gente tem uma prova de OAB, que é praticamente um concurso público, mas se você parar para pensar, são 5 anos, e que ali você pode estudar exatamente para ser esse profissional. Então, eu dizia muito e digo até hoje, você, estou perguntando para você, vamos inverter aqui os Pois não. papéis. Você foi um estudioso, você estudava para suas provas, você estudou para a OAB? Eu estudei. Estudava muito para fazer prova, Não, mas estudava estudava. para fazer prova. É. Estudou para ter o concurso, Ah, sim, estudou. também, Ah, claro. na minha formação como advogada, eu costumo dizer, eu não estudava para fazer prova. Estava para aprender. Eu não estudei para fazer o OAB, eu estudei para ser o que eu sou hoje, advogada. Então, até hoje eu utilizo, né, ensinamentos, teoria geral do direito. Gente, isso é uma cadeira extremamente importante Sim, para o exercício da advocacia. Muitas vezes o aluno, eles pegam um livro para ler e não consegue ler porque não tem essa base, não tem esse conceito, não tem essa essência do que é o direito. sim. Então, eu digo, eu não estudei para a prova, realmente eu não estudava, e tudo que tinha em sala de aula eu trazia para o meu ambiente pessoal. Então, assim, eu não era uma jovem que tinha final de semana, que tinha carnaval, que tinha Semana Santa, não. Eu aproveitava esses momentos para estudar porque eu trabalhava. Eu precisava trabalhar para pagar o transporte. E aí eu Hum, chamo outra atenção, né, do fato que você comentou há pouco a questão do crédito educativo. Hoje sim, chama FIES. isso. Na minha época era crédito educativo. Eu não podia pagar a faculdade. Eu tentei entrar na federal, fiquei nos classificáveis, mas era impossível Sim, alguém desistir de fazer direito na federal. sim. Então, me restou, e foi a melhor experiência da minha vida, meus 5 anos de Unifor,
excelentes professores, estudei muito, me aprofundei muito, tive professores como Marco de Holanda, tive professores como Cândido, tive professores como a Rossana Raia, que hoje é juíza. Então, muita Uhum. gente que já estava no exercício da advocacia, já estava no exercício da magistratura, do Ministério Público, e essas pessoas eram extremamente preparadas e exigiam muito. Me lembro que na época o coordenador do nosso curso de Direito era o professor Judicael, que Uhum. mesmo juiz e desembargador sempre chamava de professor, porque realmente foi um professor Uhum. na íntegra. Tive excelente professor de Direito Constitucional, que era o Filomeno, e o Sim, pai dele na época era um dos constituintes, porque eu fiz 2 cadeiras de Direito Constitucional. Eu legal. estava na metade do curso de Direito, em 88, quando mudou, entrou a Constituição de 88, e eu, como estudante de Direito, acompanhei toda aquela movimentação da Constituinte. Então, isso foi fantástico, Que foi muito massa. aprendizado. E, E isso hoje, até hoje, isso é muito relevante, isso é muito essencial. e você fez a Unifor com crédito educativo? Eu fiz a Unifor com crédito educativo, consegui um empréstimo para fazer a matrícula, Certo. e fui com a cara e a coragem. E eu sabia que eu ia conseguir, porque o meu pai era agricultor, então a renda era muito pequena, a renda da Uhum. minha mãe era de professora e eram 10 filhos. Então eu fiz sem medo. Eu me lembro que eu era professora nessa época de uma escola de crianças e, coincidentemente, um dos meus alunos, a mãe era uma gerente da Caixa Econômica Federal. Sei. E quando eu fui fazer o crédito, ela disse, tá maluca, você não vai pagar nunca na tua vida. Eu disse, eu vou pagar. Eu vou me formar, eu vou ser uma excelente advogada e eu vou pagar. Eu dizia assim, brincando. Ela olhou assim para mim, você tem muita autoconfiança. Eu digo, tenho, eu acredito muito em mim. Então, sempre para mim estava muito claro. E tinha período que eu pegava o carnê da Caixa Econômica e pagava de uma vez. Que legal. Sabe? O quanto eu levei isso a sério. Então, assim, a questão do crédito educativo não diminui a tua capacidade de ser ou não ser um bom Ao profissional, um excelente contrário. profissional. Ao contrário, e o fato de você ter nos contado isso, né, eu acho importante a gente louvar o governo de então, como os governos que se seguiram, que de alguma forma fomentaram essa questão de tentar efetivar esse direito social da educação, Exatamente. dando a oportunidade para pessoas que não podem custear uma faculdade particular poderem fazê-lo e com dignidade, com o suor do Indignado. seu trabalho, depois Exatamente. Não há nada mais pagar de volta. fantástico, gente. Então, às vezes eu via esse discurso, sabe, porque o FIES, gente, em 1986 eu entrei na faculdade privada, porque a Unifor, eu não estudei em escola privada, Sim, eu sempre estudei em escola pública. Então, fazer a Unifor para mim foi assim não, um alcance, não. né, de qualidade de vida, porque a Unifor tinha ou ainda tem até hoje uma excelente biblioteca. Eu não Aham. conseguia comprar os livros, então eu sempre tirava cópias dos livros. Então todos os livros a Unifor tinha Sim. computador. Então assim, para mim foi assim um alcance de vida Não, sensacional. você é uma Hum. prova viva de quanto vale a pena o Estado investir na sua Sim, população. sim, sim. No sentido de que, assim, né, tentar reequilibrar, assim, a gente vê essas políticas afirmativas, muita gente às vezes critica, mas a gente trata os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, de uma maneira que todo Isso mundo é um princípio do depois, direito, né? assim, porque pelo mérito, cada um mostra quem é depois. Exatamente. E às vezes a gente pensa que é algo tão novo, tão atual, não. Sabe? Aham. Por exemplo, eu estudei a vida toda em escola pública. Sabe, Uhum. com professor. Eu me lembro que no 4º ano nós tínhamos um livro, assim, ele era bem grosso, assim, um livro de história geral. Gente, Uhum. você lê história geral no 4º ano? No 4º ano hoje você pega o nível, não se compara, É, não se compara, entendeu? não, é verdade. Então, assim, eu me lembro que eu no 8º ano a gente fazia redação, né, sobre Sim. determinados temas, é onde a gente aprende a escrever, a desenvolver as ideias. Hoje a gente nota, às vezes o adolescente tem dificuldades de falar, de desenvolver uma frase, uma De sentença, escrever um coisas período. básicas. É complicado porque falta vocabulário, né? E muitas vezes isso é a questão de incentivo no próprio berço familiar, porque a Verdade. educação começa em casa, Sim. tá? A escola, ela sistematiza e aperfeiçoa para dar um direcionamento profissional. Agora, escola pública, gente, eu estudei na escola de primeiro grau Raimundo Nonato Ribeiro, no Trairi, alto nível. Eu estudei aqui depois, eu fiz uma transição no meio do ano Hum. para poder entrar na escola
pública era muito difícil na minha época, porque o nível era tão alto que as pessoas procuravam muito a escola pública. Uhum. Se você perguntar, você queria estudar? Lógico, eu era louca para ir para o Marista, porque eu achava lindo o nome Marista. Nessa época também o Colégio Batista, Lourenço Os Filho, tradicionais, particulares, né? nossa! Mas eu aprendi tanto na Marechal Deodoro, depois eu fui para a escola normal. Gente, você não tem noção. Você, numa escola de formação como professora, você lê filosofia, psicologia, sociologia, estatística. Quando eu cheguei na faculdade de Direito para fazer as cadeiras iniciais de filosofia, de sociologia, eu não tinha a menor dificuldade, porque eram textos que eu já lia e que já tinha que interpretar, Sim. né? Porque os professores exigiam. Ali eu estava na formação para ser professora, Ah, é. então eu tinha que ter uma visão bem sistêmica, né? Então, psicologia da criança, psicologia do adolescente. Gente, eu aprendi muito e eu aproveitei, hein? Imaculada, aí eu te pergunto, então, formou-se em Direito, você estava com seu diploma, foi fazer lá o exame de ordem, e aí, como foi, assim, o dia posterior à sua colação de grau, à sua graduação? Eu já era advogada. Já era advogada, na Era, faculdade já estava Era porque é o atuando um seguinte, pouquinho? quando foi de 88 para 89, eu disse, não, tá na hora de eu começar a procurar um estágio Certo. para eu começar a ter uma visão do que é a advocacia. Então, tinha um escritório aqui em Fortaleza que ele já trabalhava com direito empresarial. Então, ele dava assessoria ao Banco Nacional, que eu não sei se você lembra, que era o banco, a gente chama Banco da Ayrton Senna, De né? habitação? Ah, Era não, Banco Nacional, que o Ayrton Senna foi quem patrocinou o Ayrton Senna, né? bonezinho azul, No clássico, início da profissão dele como o excelente, eh, como é que chama? piloto, ídolo Piloto, brasileiro. né? Era Hoje é marca registrada, o macacão vermelho e o chapéu azul. Chapeuzinho Azul, então era Banco Nacional, Nacional Investimento, Nacional Corretora, Nacional Seguros, Nacional Leasing, Sim. Nacional Corretora, Administradora de Cartões, aí tinha também o grupo Otton, trabalhei também com Gerdau, então assim, eu já tinha essa vivência do que era o direito empresarial, não com essa visão, né, e com esse desenho que a gente tem hoje, cada vez mais uma evolução do direito, a Sim. gente percebe isso, para mim isso é claro, essa inovação. E eu entrei como estagiária, na época eu tinha que fazer um curso de datilografia, eu já sabia datilografia, porque quando eu tirava férias, eu ia para o interior e minha mãe botava para a gente Treinar. treinar. Daí eu fiz o curso e fiz uma prova nesse escritório. Eu já era estagiária, então quando eu terminei a faculdade de Direito, eu já fazia audiências não como advogada. Eu ia, né, Assessorando. assessorando o advogado, porque eram várias audiências, né? O Certo. bancário, você sabe que reclama muito, né? Sim. E com razão em determinadas situações, eu não vou generalizar, Outras não, é o do outras direito, né? não, né? E então, assim, eu ficava subindo e descendo as escadas do fórum e às vezes ele atrasava, né? Como eu sabia que a primeira audiência e não existia ainda o rito sumário, que existe Sim, hoje no direito do juizado. trabalho, né? No direito do Sim. trabalho, que tem audiência que é a gente fala, a audiência que é uma, a audiência sempre é una, né? A Aham. gente aprende isso na faculdade, mas na prática a gente dizia audiência una. Então, conciliação, depoimentos, muitas vezes o juiz suspende quando tem uma perícia, mas na maioria das vezes tem audiência hoje que acontece, Sim. né, de forma ininterrupta. E na época em que eu terminei minha faculdade, eu estava terminando de 89 para 90, então sempre a primeira audiência era conciliação. Uhum. Então, preposto pode estar só. Uhum. Então, eu ficava perto do preposto e ficava buzinando no ouvido dele. Legal. Aí eu me lembro que tinha um advogado que ele já faleceu, Tarcísio Leitão, Sim. que foi uma lenda da Justiça Famoso. do Trabalho, e de chegar na sala dos advogados, muitas vezes tinha uma máquina amarrada com um cadeado, porque era a máquina dele, que ninguém podia pegar, e aí ele dizia: essa menina do fulano, que era ele falava o nome do advogado que eu trabalhava com ele, está fazendo audiência sem ser advogada, eu vou denunciar o AB. Eu disse: eu não estou fazendo audiência, está aqui o preposto. Mas eu ficava, às vezes, orientando, né, até ele Sim, chegar. E tanto é que ele sabia que eu fazia isso, não como advogada, eu nunca sim. exercia a advocacia de uma forma irregular, mas eu usava o artifício de que o preposto podia, em primeira audiência, sim, estar E presente, e orientava o preposto, porque o banco não ia quem no dia estava
podendo sair e para ir fazer essa audiência. E nessa época era exigido que o preposto fosse empregado, hoje não mais, nessa época tinha essa exigência legal. Sei. E aí eu me lembro que logo que eu me formei, uma das primeiras audiências, que aí eu já estava bem autoconfiante, que a carteirinha já estava na minha bolsa, né? Ele disse, Excelência, eu queria que a advogada apresentasse a OAB dela. Ah, ele fez isso Fez. para tentar te pegar? Foi. Aí eu disse assim, tudo bem. Aí ele apresenta a dele também. Porque eu já tinha dado o número da minha OAB, antes de começar a audiência, você já qualifica as partes, os advogados, Sim. né? Mas você já sabe que eu sou advogada. Eu digo, e o senhor também já sabe que eu sou advogada. O senhor acha que eu ia fazer audiência se eu não fosse advogada? Você de uma menina de 23, 24 anos, né? Eu disse, Encarando o medalhão e não se encarando. intimidando, porque eu ficava imaginando se fosse eu, pô, não, tá aqui. Não, Não. e vou te dizer mais, viu? Pode ser que depois eu seja criticada. Mas não era medalhão, não. Não, eu digo Ele pelo pegava famoso. muitas reclamações trabalhistas, né? Muita Aham, gente. Fez o papel social dele como advogado, sim. sim, Isso aí não, a gente não pode negar. Mas não existiu assim, o aprofundamento do direito, que é o sim. que a gente faz hoje. Por exemplo, meu escritório hoje, ele só defende, eu não reclamo. Né? Sei. Então, realmente, a gente vai para uma defesa estratégica, para uma audiência estratégica, para as razões finais, para a sustentação, sempre de forma muito profunda, Bem muito estudada, técnica, bem né? técnica e E muito e profissional. bem profissional, com doutrina, com jurisprudência, com o direito em si, a legislação, então a gente Uhum. trabalha isso muito bem. E aí eu disse, ok, excelência, eu boto a minha OAB em cima da mesa, mas ele tem que botar a dele também. E eu sabia que ele não estava com a OAB dele, né? Porque depois, você vê, né? Quando a pessoa quer de alguma forma querer abufinar o outro, depois pode tomar uma invertida, né? É, e aí ele esquece, de outro lado, tinha uma advogada, né? A advogada destemida. É como eu estou lhe falando, se fosse eu, pô, não tá aqui a minha. Não, de jeito nenhum. A minha faculdade não ensinou. O que eu aprendi na Unifor tem preço. E o legal é que você teve assim, a iniciativa, né, de procurar o estágio, de procurar um estágio diferenciado, Diferenciado. porque assim, a questão do direito empresarial hoje, é assim, muita gente quando escuta esse nome, ai, não, assim, dada a falta de familiaridade que se tem com essa área, e você encarou um terreno onde pouca gente quer desbravar. Mas deixa eu te falar. Na realidade, é porque as pessoas não conhecem o termo. Na realidade, Hum. quando a gente fala o direito empresarial, é a assessoria e consultoria da empresa. Em todos os aspectos, De A, trabalhista, por exemplo, como você estava relatando. trabalhista, contratual, societário, Sim, tributário. Aí hoje o tributário ele se divide, o tributário dos tributos estaduais, sim, federais, né? Aí vem taxas, contribuições, e cada vez mais o direito está exigindo essa especialização. Então, hoje a sim. gente tem advogados que só tratam de ICMS, Aham. advogado que só trata de ISS, advogado que só trata de contribuição previdenciária. Então, assim, cada Legal. vez. Então, o direito empresarial vem hoje. A gente nunca imaginou que um dia você pudesse trazer para dentro do exercício da profissão do advogado que trabalha no direito empresarial o direito penal. É verdade. Então, hoje a gente tem uma realidade grande do direito penal ambiental, do direito penal econômico, do direito penal financeiro, do Hum, direito penal trabalhista. sim. Então, hoje se converge todo o direito para dentro do direito empresarial. Então, não há nada que fique fora desse arcabouço, A entendeu? assessoria às pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial abrange vários In- ramos do direito, Inclusive o penal. inclusive o penal. Inclusive o Que penal, legal. porque a gente aprendia, né, aquela noção que a gente tinha na faculdade na década de 80, era que trabalhar com direito penal, você ia Porta de cadeia. defender, né, possíveis criminosos de crime contra a vida, Sim. principalmente, contra patrimônio. No entanto, né, toda aquela teoria que a gente aprendeu do direito penal e do próprio processo penal, que hoje eu digo muito que ele é muito diferenciado. Até comentei isso com a minha filha ontem. Eu gosto muito de assistir filme que Aham. envolve a questão do júri, Sim. somente o direito comparado americano, que determinadas matérias sempre vão Pro júri. para o júri, diferente aqui da legislação brasileira, né? E ela disse, mamãe, mas ele cometeu crime. Como é que ele cometeu o crime e ele foi absolvido? Eu disse, porque o direito, né, penal, ele é muito técnico. Eu posso ter certeza, né, todos os elementos convergem, identificam aquela pessoa como quem cometeu aquele ato, Uhum. mas um erro dentro de um inquérito
pode absolver um bandido. Sim, principalmente se esse erro for utilizado na ação penal como fundamento de condenação, né? Exatamente. Um erro numa pronúncia, Uhum. numa denúncia, então ele é o direito que ele é muito técnico, muito, muito cirúrgico. E na maioria das vezes, né, esse olhar cirúrgico do direito penal nos ajuda numa ação penal ambiental, numa ação penal financeira, Lavagem de numa dinheiro, ação penal econômica. crime contra a ordem tributária e o detalhe, que fique claro, isso aí existe, essa tecnicidade, não é para proteger bandido, é para Não, proteger o inocente, que exatamente. precisa de um devido processo legal, que se não tiver esses mecanismos, né, ele fica totalmente exposto a arbítrio, não é? Então quer dizer, Bacalhada, que você ingressou nesse escritório como estagiária, aí uma vez graduada permaneceu nele Permaneci como advogada. como advogada, cheguei a ser gerente jurídica do escritório Ah, até setembro de 93. certo. Eu casei em junho de 93, aí não, casei em junho de 92, isso, assim, é muito claro que isso foi uma parte de uma transição da minha vida profissional que marcou, por isso que eu Sim. guardo, lógico, minha primeira filha também, isso Uhum. marcou muito, né. No entanto, quando eu estava com 7 meses, eu fui demitida, Hum, demitida entre aspas, porque eu era uma advogada associada, eu não era empregada, sei. tá. E ele dizia que mulher depois que casava e principalmente quando os filhos nasciam, a gente não tinha mais condição de cumprir horários, de chegar nas audiências na hora. Sério? Que isso Sério, foi dito pra ti? foi. Meu Foi Deus. dito para mim que eu fosse cuidar da minha casa, do meu marido, da minha filha. Minha filha casou ano passado, Ana Beatriz, e durante o casamento eu disse para ela que pouco Ah, mais que a idade dela, alguém quis decidir meu destino, né, como sei. pessoa. Mas Oi? meu destino já estava traçado, eu que sabia o que eu queria. Quando eu digo destino, é o planejamento profissional, Seu projeto de meu vida. projeto de vida. E que o fato de eu ter casado e ter tido filhos não tirou de mim a oportunidade de eu ser o que eu sou e de desenvolver a profissão que eu queria desenvolver. E eu falei isso para ela, né, que o fato dela casar e ter filhos não ia tirar dela a grande profissional que ela já é e que ela pode construir Sim. cada vez mais. Então eu usei, e esse foi um exemplo que ficou sempre para mim. Eu saí numa sexta, quando eu voltei na segunda, já tinha alguém sentado, nessa época chamava birô, hoje é ilha, né? Alguém já no meu birô. E esse meu líder, que era o dono do escritório, ele nunca chegava cedo, Sei. e ele já estava no gabinete dele. Aí a secretária disse: doutor Fulano está te esperando. Aí quando eu cheguei lá, Escutou foi, que eu pra mim é um vi. desaforo, isso não é coisa que se diga, que se faça, que se pense, mas É, escuta, eu peguei, fui embora sem acreditar. E aí eu disse: "Não, calma", eu sempre pensei de uma forma, assim, muito racional. Eu não sei. sei se é porque sétima filha de 10 filhos, não dava muito tempo pra você chorar não. É verdade, é muita gente pra se preocupar. É, porque assim, eu tinha meus 3 irmãos mais velhos, aí tinha minhas 3 irmãs mais velhas, e tinha os 3 mais novos, então minha mãe, ela nunca podia comprar tudo para todo mundo, então: Aham. "Não, dessa vez eu só trouxe para os 3 mais velhos". Não, agora para os 3 mais novos, agora para as 3 mais velhas. Eu dizia: "E onde é que eu fico?". Então, como eu sempre passava por isso, eu sempre dizia assim: "Bem, o que é que eu vou fazer agora? Deixa eu olhar o que trabalho eu desenvolvi no escritório", porque foi muito tempo, foram mais de 4 anos, que eu possa, né, usar um trampolim para ir construir minha profissão. Sei. E aí eu me lembro que nessa época, eu acompanhei uma concordata, ainda existia o Instituto da Concordata, Sim. e essa empresa, ela se aparelhou para pedir concordata, então ela fez uma série de compras, de pedidos, que pega aquele termo legal, Certo. né, que é definido por lei, principalmente os 15 dias que te dá direito à restituição, ou seja, da mercadoria que você comprou, do dinheiro, né. Aham. E ela tinha comprado uma quantidade de máquinas de um cliente que procurou esse escritório para um processo. Ele não era um cliente de partido, né? Sei. Foi cliente por um projeto. Certo. E quem fez o pedido de restituição na época fui eu, fiz o pedido, fui despachar. Nessa época deram as escrivaninhas que tinham ali entre a Barão do Rio Branco e a Senador Pompeu. Aham. Fui despachar o processo, fui chamar o oficial de conseguir a restituição das máquinas, aí fui procurar caminhão, fui
oficial de justiça para ir acompanhando, uso de força policial, ordem de arrombamento, Aham. capataz, porque nós íamos tirar 200 máquinas dentro de 3 galpões em Maracanaú. Certo. Então eu fiz esse trabalho. Hoje eu não aconselho mais advogado a fazer isso, porque é meio perigoso, né. Esse trabalho de campo, Eu perdi cumprimento de uma mandado. colega, né, ela foi acompanhar uma nossa, sofri tanto na época, a gente chegou a fazer algumas cadeiras juntos, a Ethel, Sim, e ela foi acompanhar uma ação de despejo no próprio imóvel da família dela e foi assassinada. Então, sim, desde aí eu comecei a ter muito cuidado, né. sim, Eu já aconselho, às vezes a gente acompanha mais de longe, né. sim. E eu me lembrei desse cliente, me lembrei que ele havia comentado que ele tinha muita vontade de ter uma assessoria jurídica corporativa. Hoje a gente usa o termo corporativo, mas chamava jurídico interno. Certo. Eu fui então, um barrigão de 7 meses, me oferecer para montar esse jurídico. Ele olhou para mim, mas eu disse: "Não, eu vou ter neném, ele vai ficar aqui o resto da vida, uma hora ela vai nascer e isso não vai atrapalhar", como de fato nunca atrapalhou. Então, eu montei o jurídico e chamei um colega para me ajudar nesse período, principalmente dos 30 primeiros dias, né, que é quando a Certo. minha bebê nasceu. E aí fiquei nessa empresa uns 5 ou 6 anos, saí como superintendente jurídica para colocar o nosso escritório, porque nessa época eu já comecei a sentir essa necessidade de empreender. Eu digo: "Não, espera aí, chega, tá na hora então, né, de eu pegar o meu conhecimento aqui e trabalhar com outras empresas", porque foi para isso que eu me preparei como estagiária. E Entendi. aí eu fiz o convite a essa cliente para ser minha primeira grande cliente. De que você era superintendente jurídica. Negociei a rescisão, pedi em cadeira, birô, Aham. computador, e aí a gente foi para uma sala, ali na comprei uma salinha com o meu FGTS, ali Certo. na Santos Dumont, e a gente foi lá e começou o escritório, que hoje esse ano, agora no dia 25 de outubro, serão 25 anos de atividade sistemática como uma sociedade jurídica. E só de sucesso, viu, doutora Imaculada? Olha, com esse relato que você nos deu agora, eu peço licença para os nossos espectadores aí do mundo virtual, depois esse épico destino, né, de condução da sua atividade profissional, para a gente fazer uma pausa e a gente retorna já já para um próximo bloco. Muito obrigado a todos pela possibilidade de estar aqui conosco hoje.